Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as pences. Eu dei uma prévia sobre as pences lá na aula dos fundamentos, né, para quem viu, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais, porque hoje a gente vai aprender a colocar as pences no molde base. Então eu quero explicar melhor para que elas servem, como é que a gente vai aplicar, já que eu não vou conseguir me aprofundar muito sobre esse tema, né, porque são poucos dias de aula. A gente tem um módulo inteiro sobre pences e recortes lá no curso completo, mas para quem não tiver ainda a oportunidade de entrar, eu vou dar mais uma prévia aqui. O ideal mesmo é que vocês consigam entrar para o curso completo e aprender lá dentro, né? Aprender na prática. Lá eu interpreto vários modelos de blusa, onde eu uso essas pences em lugares diferentes, eu escolho modelos semanais, né, ou quinzenais, de acordo com a disponibilidade, sempre com esses desafios, assim, para que vocês possam entender a aplicação de tudo que eu ensino. Mas vamos lá. Eu já expliquei para vocês para que serve a pence. Ela serve para modelar as curvas do corpo, né? Principalmente o corpo feminino aí que tem tantas curvas. A gente tem busto, tem cintura, enfim, cada corpo aí tem as curvas de uma maneira diferente. E como não tem como a gente calcular um modelo fixo para cada, né, que atinja aí todas as mulheres, então a gente usa as pences como artifício para conseguir valorizar a silhueta de cada uma, tá? Na continuação do molde base que eu vou dar hoje, né, na próxima aula, eu ensino a colocar as pences padrão, a pence lateral do busto e a pence da cintura, calculadas de forma padrão, diante da tabela 42 que a gente está fazendo, mas aqui eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode usar aquelas pences que a gente aprende no molde base, que vocês vão aprender depois no molde base, para poder transferir ela para outros locais. Então aqui em cima da mesa eu tenho um molde base, e eu já recortei o excesso onde foi colocada as pences, da forma que vocês vão aprender mais tarde, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Essas duas pences, elas são padrão, a gente vai aprender a colocar elas já no molde base, e elas servem para modelar o básico do corpo, que é o busto e a cintura, né? Eu nem prolonguei aqui o quadril para que vocês entendam melhor. Só que quando vocês querem um recorte ou uma pence em outro lugar, essa transferência de pences que a gente chama, ela parte do fechamento de uma para que a outra se abre. Então, uma vez calculada no molde base as duas pences principais, por exemplo, essa aqui é de 2 centímetros e essa aqui é de 3 centímetros. Então, eu sei que eu tenho um excesso nessa peça de 5 centímetros no total, que estão divididos, né, que está dividido em dois posicionamentos diferentes. Mas à medida que eu fecho um, ó, eu transfiro todo o excesso para o outro lugar, tá vendo? Só que essas duas posições não são as únicas possíveis. Eu posso fechar elas e abrir onde eu quiser. Eu já abri aqui algumas linhas só para vocês terem alguns exemplos, tá? Então, eu posso transferir elas para qualquer outro lugar, mas eu tô usando esses exemplos aqui. Fechando as principais, eu posso transferir esses volumes para qualquer lugar, só abrindo uma linha e fechando as que eu já tinha, tá vendo? Aqui o exemplo de recorte curva ou princesa, era só traçar aqui em curva. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, as possibilidades de transferências que vocês podem ter nas pences que vocês vão aprender mais tarde a colocar no molde base. O molde base feminino sem pence, ele não funciona, tá? Ele tem que ter a pence, então é uma dúvida que todo mundo tem, como que coloca, por quê? E se tem que ter, eu tenho que trabalhar com a bendita da pence? Tem que trabalhar, porque a gente tem volume e elas são os recursos principais que a gente tem para acomodar todos esses volumes do corpo, principalmente do corpo feminino. Só que a gente pode transformar isso num recurso legal, num recurso bonito e que agregue e que valorize a silhueta da mulher que a gente estiver modelando, com o uso dos recortes, né, ou das transferências, como eu acabei de mostrar alguns exemplos para vocês aqui. E, como eu já disse, para quem quiser saber mais, para quem quiser aprender realmente como usar, como fazer o recorte no tecido, aí no curso completo a gente tem várias interpretações de blusa, onde a gente dá esses exemplos ali na prática e vê o molde da blusa depois pronto, né, com esse recorte ou com essa pence aplicada, tá bom? Então, fiquem atentos à próxima aula que vocês vão aprender a colocar as pences base no molde e também a prolongar o quadril para fazer blusas mais alongadas, mais compridas, tá? Vejo vocês na próxima aula.